Olá pessoal, hoje vamos falar sobre câncer de bexiga. Bexiga é um órgão do aparelho gênito-urinário masculino e feminino e a função da bexiga é armazenar a urina. Então a urina ela é produzida pelos rins, através do processo de filtração do sangue, e a urina ela é armazenada na bexiga. E quando a bexiga está cheia, o paciente urina. O câncer de bexiga é um câncer relativamente comum. Ele responde aí por cerca de 7.500 novos casos por ano no Brasil no homem. Ele é o 7º tumor mais comum no homem e a segunda neoplasia mais comum do aparelho gênito-urinário. Então o câncer de bexiga tem uma incidência e uma prevalência considerável. O principal fator de risco disparado do câncer de bexiga, assim como em alguns outros tipos de cânceres, é o tabagismo, então o cigarro. Então a nicotina e mais das centenas de substâncias tóxicas que existem no tabaco são responsáveis aí pela formação do tumor de bexiga. Existem outros fatores de risco, como a questão genética, trabalhadores de indústria têxtil, trabalhadores que estão expostos aí a tintas, benzenos, então os fatores de risco menos comuns. Mas sem dúvida nenhuma, o fator de risco mais importante para o câncer de bexiga é o cigarro. O câncer de bexiga, o sinal e sintoma mais comum é o sangramento na urina. Então aquele sangramento visível no vaso sanitário, esse é o sinal mais comum da doença. Então todo paciente que apresenta um sangramento na urina sempre deve ser avaliado. Sangramento na urina não é normal. Na maioria das vezes, o sangramento na urina está associado sim a condições benignas, como por exemplo, infecção urinária, cálculo renal, mas sempre sangramento na urina tem que excluir a possibilidade de tumor, principalmente nos pacientes acima de 50 anos. O câncer de bexiga, ele se apresenta inicialmente como uma lesão intravesical, como se fosse uma verruga dentro da bexiga. E nessa fase, a gente faz um exame chamado cistoscopia, que a gente entra com o aparelho pelo canal da uretra e a gente consegue detectar essa lesão inicial, essa verruga dentro da bexiga. E nessa fase, o tumor de bexiga ele é potencialmente curável, apenas a ressecção endoscópica já é o suficiente para poder resolver o problema do paciente. O importante do tumor de bexiga. O tumor de bexiga, como a gente não, nas lesões iniciais, como a gente não retira o órgão, não retira a bexiga, aquele paciente que teve tumor de bexiga uma vez, ele é susceptível a ter outras lesões dentro da bexiga. Então aquele paciente que já foi diagnosticado com câncer de bexiga inicial, ele deve ter disciplina e sempre estar fazendo aí seus exames de rastreio de tumor de bexiga, que é basicamente a cistoscopia, ultrassom e eventualmente uma tomografia. Então, câncer de bexiga é uma doença relativamente comum dentro dos tumores urológicos. O principal fator de risco é o tabagismo, seu principal sinal é o sangramento na urina e quando a gente faz o diagnóstico inicial na sua fase precoce, apenas a ressecção endoscópica, que é uma cirurgia feita sem cortes, não precisa de abrir a barriga, nada disso, é suficiente para poder tratar o paciente. Grande abraço!